Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, que aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade, desta vez para fazer aqui um áudio-vídeo, não é? Um áudio, acabando em vídeo, para falar sobre cremações, imunações, morte, enfim. Cremação sobre a visão espírita, sobre os vários prismas, ideias, maneiras. Ora bem, o espírito desencarnado sofre quando o seu corpo é queimado. Quais são os motivos que estão levando um número cada vez maior de pessoas a optar pela cremação? Afinal, o que os nossos mentores espirituais afinal nos transmitem e também o espiritismo aconselha. Quando se estuda o comportamento da humanidade, ao longo dos milénios observa-se a nítida preocupação do homem com o seu futuro após a morte. Um indivíduo é declarado oficialmente morto no momento que cessam as suas funções vitais, porque cada grupo recebe a herança social e religiosa das tradições cultivadas pelas gerações anteriores. Então cabe aos membros de cada grupo que o indivíduo pertence cumprir os rituais tradicionais até a instalação definitiva do corpo em sua última morada. E desta forma temos a imunação e temos a cremação, que é um fator. A imunação é o ritual mais praticado. Consiste no sepultamento do cadáver em campas, geralmente nos cemitérios, da comunidade, das cidades, das aldeias, povoações. A cremação é um ato de queimar o cadáver, reduzindo às cinzas, colocadas em urnas e em seguida sepultadas ou espalhadas em local previamente determinadas, Embora esta conhecida prática desde a mais remota antiguidade pelos povos primitivos da Terra não é muito utilizada. Por exemplo, o fogo passou a ser utilizado pelo homem, todos nós sabemos, na idade da pedra lascada, não é? E pela sua natureza e atividade era considerado pelos antigos como a mais nobre dos elementos, dos 5 elementos, aquele que mais se aproximava da divindade. Com a eclosão da religiosidade, o ser humano foi descobrindo que havia algo entre o céu e a terra. E o fogo passou, inclusivamente, a ser utilizado em rituais religiosos. Predominava a crença que ao queimar o cadáver, o corpo, com ele seriam queimados todos os seus defeitos e ao mesmo tempo a nossa alma se libertaria definitivamente do corpo, chegando ao céu purificada, E não retornaria à terra em forma de aparições, assustando inclusivamente os vivos. A cremação teve como base e força purificadora do fogo. Nos últimos tempos, por exemplo, em todo o continente europeu têm sido encontradas vasilhas do período neolítico, da idade da pedra, polida, cheias de cinzas de indivíduos. Esses indícios revelam que a cremação já era praticada nos primórdios da civilização terrena. Então, com o decorrer dos séculos, a cremação já foi tornando-se prática consagrada, por exemplo, no Oriente, na Índia, no Japão, e por aí vai, regiões da Grécia e Grécia antiga, onde viviam inclusivamente civilizações adiantadas que utilizavam o processo graças aos seus status entre as culturas, entre os povos ibéricos. Então tornou-se
um ritual generalizado, precedido inclusivamente de música, bailes, e há culturas que até fazem banquetes. Com estas cerimónias, esperava-se obter atitudes benévolas dos deuses, visando conduzir as almas ao reino dos mortos, ao mundo espiritual, e lá chegando seria recebida e cuidada com muito, muito carinho. Ora bem, a influência do cristianismo, a evolução natural da humanidade e o ciclo iniciado com Jesus há mais de 2000 anos, modelando uma nova mentalidade, influenciavam sensivelmente nos costumes culturais e religiosos dos povos. Com a expansão do cristianismo, na tentativa de se solidificar a fé, foram estabelecendo dogmas, entre eles o da ressurreição. Jesus, divino e amado Mestre, como descendente de uma das 12 tribos de Judá, foi sepultado conforme as tradições da lei mosaica. A Igreja proclamou como dogma de fé que o Messias ressuscitou de corpo e alma, com exceção dos países orientais, onde a prática é normal. O ritual da cremação, então, começou a ficar esquecido. Até ao ano de 1876, quando em Washington, nos Estados Unidos, na tentativa de verificar o processo, foi estabelecido o primeiro forno crematório dos dias atuais, provocando muitas polémicas e controvérsias, sobretudo na parte da Igreja que se posicionou contra a destruição voluntária do cadáver. Só inclusivamente a partir de 1963, mediante a propagação do processo em diversos países do planeta, o Vaticano, através do Papa Paulo VI, apresentou então nesse tempo uma abertura, mas não se posicionando muito claramente, quando se expressou que não proibia a cremação, mas recomendava, inclusivamente aos cristãos, o piedoso e tradicional costume do sepultamento. A Igreja teve as suas razões para defender a imunação. Aprovar plenamente a cremação seria negar o dogma por ela estabelecido. Nessa sequência histórica, observa-se que, na cultura religiosa de todos os povos, sempre pairou uma nebulosa noção da espiritualidade e nela a preocupação do homem com o seu destino após a morte. Até que, nos meados do século XIX, o francês Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, lançou uma nova luz nos horizontes mentais do homem, quando entreviu um mundo de inteligências incorpóreas. Os espíritos são os seres inteligentes da criação que habitam esse mundo, o mundo espiritual, simples e ignorantes no seu ponto de partida, caminham para o progresso indefinido, reencarnando sucessivamente. Ora, então, na encarnação, a ligação entre o perispírito e o corpo é feita através de um cordão fluídico, sendo a existência terrena uma fase temporária, após o cumprimento da missão moral. Com a morte do corpo físico, o espírito retorna ao seu lado de origem, ao mundo espiritual, conservando a sua individualidade. O desligamento
do cordão de prata do espírito com o corpo físico, ele, de modo algum, como eu já outras vezes também tenho frisado, ele não é súbito, ele tem um tratamento. Os laços fluídicos que unem o espírito ao corpo se desfazem lentamente. De uma forma geral, todos sentem essa transição que se converte num período de perturbações variando de acordo com o estágio evolutivo de cada um de nós, seres físicos. Para alguns, se apresenta como um bálsamo de libertação, enquanto que para outros são momentos de terríveis convulsões, angústia, tristeza. O desligamento só ocorre quando o laço fluídico se rompe definitivamente diante da nova revelação apresentada pela doutrina dos espíritos e levando-se inclusivamente em consideração a perturbação que envolve o período da transição. Questionou-se, cremando o corpo, como fica a situação do próprio espírito. Ora bem, consultado, o mundo espiritual assim se expressou. É um processo legítimo, como espírito e corpo físico estiveram ligados muito tempo, permanecem elos de sensibilidade que precisam ser respeitados. Essas palavras revelam que, embora o corpo morto não transmita nenhuma sensação física ao espírito, porém, a impressão do acontecido é percebida por o mesmo, havendo possibilidades de surgir traumas psíquicos. Desta forma, recomenda-se aos médiuns trabalhando para a espiritualidade que desejam optar pelo processo crematório prolongarem a sua operação por um prazo de, no mínimo, de 72 horas após o desenlace, embora a imunação continue sendo o processo mais utilizado e milenar. A cremação, por muito tempo esquecida, voltou a ser então praticada nos tempos modernos. Este procedimento vem-se difundindo amplamente até à função da falta de espaço nas grandes cidades. Com o crescimento das populações, as áreas de outrora seriam destinadas a cemitérios, tornaram-se escassas. Então, a cremação é uma questão de economia, poderá-se denominar desta forma. Adeptos de todas as religiões e seitas estão optando pela operação crematória. Os seus partidários fundam-se em diversas considerações. Para alguns está ligada a fatores sanitários, sendo que alguns cemitérios podem estar causando sérios danos ao meio ambiente e à qualidade de vida das populações, enquanto que, para muitos usuários do crematório, o processo diminui os encargos básicos e económicos, entre eles a manutenção da tumba atual. Segundo a lei, a cremação só será efetuada após o decurso de 24 horas contadas a partir do seu falecimento e desde que sejam atendidas as exigências prescritas e também o Ministério Público autorize a prova relativa à manifestação do falecido em ser cremado. Deve estar consistente de declaração de documento público ou particular. As cinzas, os restos mortais resultantes da cremação do corpo serão recolhidas em
uma urna individual e a família dará o destino que o falecido determinou. Muitos países já contam com jardins memoriais e edifícios chamados columbários, com gavetas para serem depositadas as urnas com as cinzas dos falecidos, podendo, inclusivamente, ser visitadas por parentes. Allan Kardec, o codificador, disse: o homem não tem medo da morte, mas sim da transição à medida que houver amadurecimento e compreensão para a extensão da vida. O ser humano saberá valorizar cada momento da vida terrena e devotará ao corpo o devido valor que ele merece, através do corpo. O espírito se ilumina, resgata-se o passado, vive-se o presente e prepara-se inclusivamente o futuro. No desencarne é restituída a liberdade relativa ao espírito, enquanto o corpo permanece na terra com outros bens materiais. O espírito proexiste e sobrevive ao tempo, tanto na imunação como na cremação. São formas de acomodar o cadáver, expressam o livre arbítrio de cada um. Os dois processos destroem o corpo. Para se optar pela cremação, é necessário haver um certo desapego aos laços materiais e mesmo com a imunação, caso o espírito não estiver devidamente preparado, poderá sofrer os horrores da decomposição, variando de muitas situações e condições, como muitos sabem. Quanto mais o espírito tiver preparado moralmente, menos dolorosa será a separação. Mas, afinal, qual a visão espírita sobre a cremação? O fogo passou a ser utilizado pelo homem, como eu já disse, na idade da pedra lascada, não é? E pela sua pureza e atividade era considerado pelos antigos como o mais nobre dos elementos, aqueles que mais se aproximava da divindade. Com a eclosão da religiosidade do ser humano, foi descobrindo que havia algo entre o céu e a terra, e o fogo passou a ser utilizado em rituais religiosos. Predominava a crença que, ao queimar o cadáver, com ele seriam queimados todos os seus defeitos, e ao mesmo tempo a alma se libertaria definitivamente do corpo, chegando ao céu purificada e não retornaria à terra, em forma de aparições, por exemplo, assustando os vivos. Então, todos os anos, mais de 50 milhões de pessoas morrem em todo o mundo. As duas principais formas de rituais funerários adotadas pela maioria são a cremação ou o enterro. Por exemplo, em Parsis, zoroastrianos, em Mumbai, na Índia, uma pequena comunidade deixa os seus mortos em campo aberto, nas torres de silêncio, para ser consumida, por exemplo, por abutres. No passado, algumas civilizações fariam embalsamar os seus mortos em processo de mumificação, através de metodologias de pesquisas espirituais. Examinamos o efeito de alguns dos principais tipos modernos de rituais funerários do ponto de vista
de ajudar os nossos antepassados em vida, porque após a morte, um conceito popular é que depois da morte a alma vai para a luz, ou tem os seus entes queridos à espera do outro lado para recebê-los, e por aí vai. No entanto, para compreendermos a verdadeira experiência de uma alma sútil ou subtil do corpo que acaba de deixar o seu corpo bruto após a morte, eu, por exemplo, até recomendo que cada um lesse uns artigos que há, 3 artigos que há, por exemplo, o primeiro, para onde vamos depois da morte. O segundo é o que é a região da morte. O terceiro, indo para a luz. Depois de cada um de vós ler esses artigos, cada um terá uma compreensão de como os nossos antepassados podem estar em um estado, por exemplo, de angústia na vida após a morte e como eles podem ser ajudados. Aqui, salve Deus, é outra crença popular, é que os nossos antepassados que estão em uma posição para ajudar-nos na Terra, não é? No entanto, esse facto está longe da verdade. A maioria dos nossos antepassados falecidos estão inclusivamente desesperados, precisando de ajudar a si mesmos. As únicas pessoas que podem fazer algumas coisas por eles são mesmo os seus antepassados na Terra, porque a única maneira de chamar a atenção dos seus descendentes, às vezes, é atormentá-los. Este assédio pode vir de várias formas, até que chega a um ponto em que o descendente é encurralado em fazer alguma prática espiritual que serviria para aliviar o sofrimento dos seus antepassados. Para entender isso melhor, também leia um desses livros para uma melhor compreensão. Afinal, quais são os problemas as centrais? Porque, afinal, o meu falecido ente querido ou outros antepassados querem me dar dor ou algum sofrimento? Ora bem, o método de eliminação dos mortos pode contribuir em muito para aliviar o sofrimento que o ascentral tem que passar no subtil reino. Às vezes, as pessoas, pesar os prós e os contras das diferentes formas de rituais funerários, com base em seu impacto sobre o meio ambiente. Esta é uma ignorante maneira de olhar a questão. No entanto, o maior dano é feito no ambiente espiritual, porque quando um ritual funeral espiritualmente prejudicial é realizado, levando a uma maior dificuldade para o sútil do corpo do ascentral morto, as circunstâncias do corpo físico após a morte. Quando uma pessoa morre, apenas o corpo grosseiro ele é derramado, mas o nosso corpo sútil consiste na mente, o intelecto, o ego, que contém todos os desejos e impressões, continua a existir no seu perispírito a mente do intelecto e ego numa forma sútil e a personalidade da pessoa. Esses traços de personalidade permanecem inalterados e morrer fisicamente não muda a pessoa de qualquer maneira.
porque o conceito de fixação para os corpos brutos, quando uma pessoa morre, ele não está familiarizado com todas as experiências da vida após a morte. Como é que vai entender a região da morte? Como é que um vivo, um físico, passou ao mundo espiritual, de repente compreende, entender a região da morte? Assim, cada espírito tem uma forma diferente de proceder. A maioria se apega ao corpo que ele sabe que veio ao mundo, não é? Mesmo que ele esteja morto. Este é agravado quando o corpo é mantido intacto, como acontece quando, por exemplo, o corpo está embalsamado, está congelado ou por um funeral atrasado. O corpo sútil associa-se com o seu corpo denso e, portanto, encontra-se que muito mais difícil de separar e prosseguir em sua jornada para a frente, porque não pode deixar no seu corpo grosseiro, vibrações ao redor do cadáver que atraem frequências negativas no momento da morte. Gases excretores são expulsos do corpo inanimado, morto. Estes gases excretores são gases físicos regulares expelidos pelo corpo, como a putrefação, gases, cheiros e por aí vai. Uma vez que são gases que saem de um corpo em decomposição, as suas frequências e vibrações são, na sua maneira geral, negativas na natureza, e como resultado o componente aumenta no ambiente circundante imediatamente demónios, diabos, energias negativas, espíritos sem luz e por aí vai, são atraídos para essas frequências negativas e entrarem no ambiente em torno do corpo morto. A série de desenhos baseados em sutil conhecimento foram elaborados inclusivamente por buscadores espirituais que têm um sexto sentido avançado que lhes permite ver o que acontece com o corpo sútil da pessoa morta, assim como o que acontece no ambiente invisível ao redor do corpo bruto da pessoa morta. Estado do corpo depois da morte, atacar o corpo, ganhando o controle sobre as 5 energias vitais, as energias subvitais que estão em vias de ser lançadas para o universo a partir do corpo no momento da morte. Eles emitem energias negras na forma de fumo para o corpo, engolindo-a e a criação de um revestimento preto nele. Essa função, salve Deus, essa fumaça, meus irmãos, minhas irmãs, essa fumaça é invisível, não é? Mas pode ser percebida através de um sexto sentido, devido aos ataques dos chamados fantasmas, não é? Há uma transmissão de frequências pretas no corpo e o corpo fica carregada com estes negros, ou seja, frequências. Após o fantasma ganha o controle do corpo bruto e as 5 energias vitais e energias subvitais, ele volta a sua atuação para capturar o corpo sútil da pessoa morta. O corpo sútil de uma pessoa média é geralmente cheia de desejos mundanos e gira em torno do planeta Terra, do plano da Terra.
ele tem uma ligação subtil com o seu corpo bruto anterior, tanto na forma de ligação com ele e também através da energia vital, o qual é libertada a partir do corpo para a atmosfera durante um período de alguns dias para chegar ao corpo subtil. Ela começa a seduzir o corpo subtil através da transmissão de espirais de energia negra para o mesmo corpo subtil. Assim, puxa o corpo subtil do antepassado, do falecido, em seu campo magnético de ataque. Meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, outro dia continuarei este tema. Penso que por agora já chega, desejando a todos uma linda e abençoada noite. Que Jesus, divino e amado Mestre, que a Virgem Santíssima, que os mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso nos ajudem, nos protejam e nos iluminem. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, vamos a pensar com clareza, agora que estamos no mundo físico, o que queremos fazer ao nosso espírito, ao nosso corpo físico, que é um meio de transporte que nós utilizamos neste mundo. É a nossa vestimenta, a vestimenta do nosso espírito. Então, vamos perceber o quanto, claro que deixando o livre-arbítrio nas mãos de cada um de nós, porque nós sempre teremos o nosso livre-arbítrio. As ocorrências futuras da condição é que cada um também irá, dentro da lei, claro, de causa e efeito, o nosso livre-arbítrio não deixará de entrar dentro da lei de causa e efeito e iremos, com certeza, colher as benfeitorias ou as negatividades do ato que fizemos, dependendo se foi bom ou mau, porque cada um saberá avaliar por si. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos desejo uma linda e abençoada noite. Salve Deus e graças a Deus.